Fala galera, bora para mais um vídeo. Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer, vencia até os acréscimos e me toma um gol daquele lá, né? Também é complicado, né? Não dá para ficar sofrendo esse tipo de bola em um jogo que já tá ganho, já tá morto. Tem que colocar a bola debaixo do braço, tocar, rodar, cansar, enjoar o adversário, catimbar, cair no chão, reclamar com o juiz, tem que fazer alguma coisa, cara. A experiência nessa hora aí tá faltando para os jogadores do Vasco, tá faltando a catimba, você tá jogando fora de casa. Você tem que fazer alguma coisa, tem que aproveitar as oportunidades, né? Assim tá complicado, tá embaçado. Era 3 pontos garantido. Infelizmente, Vasco cedeu um empate, poderia sair com uma vitória desse jogo aí. Pelo finalzinho, né? No finalzinho, mas acho que pelo que foi o gol, pelo que foi o jogo, nós vimos aí, eu acho que era jogo para empate mesmo, porque o torcedor do Vasco pode falar assim, não, poxa, perdemos a oportunidade de ganhar no finalzinho e tal, mas se você observar durante 90 minutos, a equipe do Criciúma também produziu muito, né? O Léo Jardim fez grandes defesas e acabou no finalzinho conseguindo um empate, mas foi um bom jogo e a equipe do Criciúma é muito bem organizada, né? E ela varia muito, às vezes, ela espera o time adversário para sair no contra-ataque, às vezes ela pressiona e tem um bom meio de campo que sabe jogar, marca e sabe jogar, e o centroavante é impressionante, né? A facilidade que ele tem de finalizar, criar jogadas, né? Ele foge um pouquinho, acho que eu vi alguns lances e alguns jogos dele, ele lembra muito, não sei se o Pascoal vai concordar comigo, Pascoal, aqueles jogadores mais das antigas, pega a bola, vai para cima dos zagueiros, domina, tromba. Ele é bom jogador. Dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. E o Alano, que joga também, pela né, esquerda, é outro bom jogador. O Alano estava no Goiás o ano passado. Né? Tem feito um bom campeonato. Jogar no Heriberto Wilson é para poucos. Heriberto Wilson é um caldeirão, a torcida do Criciúma consegue transformar aquilo. Você falou da arbitragem, Pascoal, nesse estádio do Criciúma, nós fomos jogar contra o Santos, com o Santos lá. Nós ganhamos acho que de 1-0, gol do Preto Casagrande. Eu entrei jogando nesse jogo, no lugar do Preto, deu 30 minutos de jogo, o Vanderlei me tira. O árbitro passa por mim, ao lado do Ricardinho, e fala assim, hoje eu vou te expulsar, Zé. Aí o Ricardinho falou pro Vanderlei, ó, já deu o cartão pro Zé e já falou que vai expulsar. O Vanderlei, na hora, tirou, colocou o Preto Casagrande. Já estava avisado, né? Tem esse negócio também, o árbitro às vezes dá essa letra. Agora, jogar lá é complicado. O gramado é legal, o campo é bom, mas a torcida é estádio pequenininho, a torcida é infernal, a torcida não dá um minuto de trégua, é uma torcida que sabe empurrar o time e o time corresponde quando joga em casa. O trabalho do treinador é muito bem feito, é um time que tem muita consistência em termos defensivos, sabe trabalhar a bola, sabe chegar ofensivamente, tem esse jogador que é o diferente, que é o Bolassi, que consegue gols, consegue... E ele é um jogador de Premier League, né, gente? Ele não jogou, ele não chegou, ele não veio do nada. Ele é um jogador que tem história no futebol. Chama atenção como ele tem consciência de ocupação de espaço dentro da área, né? Ele sai muito bem. Ele sai muito bem quando ele vem da beirada do campo para dentro. Ele tem toda a consciência do que ele tem que fazer, né? E ele consegue surpreender muitas vezes. O time do Criciúma não é para ser campeão brasileiro, hein? Mas vai tirar pontos. Não é para ser campeão brasileiro. Mas também não sei se vai brigar para não ganhar. Quem quiser ser campeão brasileiro vai ter que ganhar do Criciúma lá no Heriberto Wilson. Ele está agora com 25 pontos, ele ainda está numa zona bem complicada, mas ele tem 2 jogos a menos, né? Por exemplo, a gente está na 23ª rodada, então a tabela ainda está bem confusa por causa dos jogos atrasados. Mas 13 times com 2 jogos a menos. É melhor fazer quando nós temos nessa situação, é melhor fazer por aproveitamento. Aproveitamento, né? Porque aí você tem uma noção melhor do que o seu clube, o seu time conseguiu fazer em termos de aproveitamento. Ele está aproveitando essa situação. Porque a gente fala assim, o Internacional ainda tem mais 5 jogos a fazer. 4 agora. 4 agora. Jogo contra o Juventude. São 4 jogos a realizar, mas você tem certeza que o Internacional vai ganhar os 4 jogos? Não tenho. Você tem? Perdeu, a gente vai ver já que ele perdeu para o Goianiense. Então, o Atlético Goianiense brigando desesperadamente por uma vitória para não cair. E aí o Internacional, que precisa desse resultado também para sair de uma situação que não é simples, não é cômoda, porque gigante, quando fica nessa situação, você sabe que a tendência é aquela âncora que puxa e não sabe o que fazer. Então, o Internacional precisa ter muito cuidado. O Grêmio perdeu de novo, hein, gente? Sim. Perdeu jogando lá em Caxias. Bem perdido, hein? Perdeu barato, hein?
Perdeu, ficou barato, o Bahia ganhou bem. O Vasco, ele tá com 28 pontos, mas assim, a conta... Claro que todo torcedor tá fazendo esse tipo de conta agora dos pontos que o próprio time desperdiça. Ele acha que é só o time dele que vacila, né? Mas a conta do Vascaíno é que nessas últimas rodadas ele entregou um jogo ali no último minuto pro Red Bull Bragantino e hoje entrega de novo. Ele tá com 28 pontos... Mas você vê, são 4 pontos aí pelo caminho, poderia estar com 32. O Dodô da Colina colocou no grupo hoje exatamente isso. Todo final do jogo é esse martírio. É inadmissível. O torcedor do Vasco ele vai questionar algumas escolhas do Paiva. Sim. Ele vai questionar a escalação do Léo e ele justifica porque o Maicon ainda tinha... O Maicon entra no final do jogo. A própria entrada do Souza, né? Esse meio de campo, às vezes ele coloca o Esforza, aliás, o Esforza estava falhando até antes, né? Não era nem ele. Mas, enfim, quando sai o Esforza, agora coloca o Souza. E o Souza é alguém que o torcedor também não tá, né? Por mais que tenha chegado agora, gente, o torcedor não tá encantado, não é primeiro volante. O Esforza não tem tamanho para ser primeiro volante. Ele é pequenininho. Ele é segundo volante. Na Argentina, ele joga no quê? Segundo volante. Às vezes as pessoas dão obrigação para o Esforza ser o primeiro volante e ele não consegue ser. Não é a característica dele. Fisicamente, o Esforza é muito parecido com o Bidon. Tecnicamente, ele é muito bom, mas fisicamente ele não é o jogador para o embate. Do confronto. Não é. Ele é o jogador da saída de bola. É o cara que vai receber essa bola e vai distribuir É o segundo passo para a qualidade para ligar o meio de campo com o ataque. Aí as pessoas confundem isso, querem que ele faça a marcação de carrinho. Aí é difícil, fica complicado para ele. O Souza não está em forma ainda, hein? Tem isso, né? Muito tempo parado. Mas o Souza não é jogador para se descartar, não. Muito pelo contrário. Eu acho o Souza um baita jogador. Precisa entrar em forma mais rápido possível. Rapidinho, precisa entrar em forma rápida. Ô, Natália, você acha que ainda tem um sinal de alerta ligado pro Vasco? É importante se preocupar. Não acho que... O Vasco só tem uma ocupação agora, brasileiro. Opa! E Copa do Brasil. Então não é só uma. Só que em relação aos outros times... Não, em relação aos outros times que estão em 3 competições ainda, sim. Ele tem uma semana de descanso que muita gente não vai ter. Verdade. Então ele tem que se preocupar, sim. Óbvio que a Copa do Brasil... Essa semana, enquanto todo mundo... Por exemplo, a próxima rodada acho que é com o Paranaense, não é? Deixa eu ver aqui. A próxima rodada é com... Isso, é com o Atlético Paranaense. Na segunda-feira, o Atlético Paranaense tem viagem, tem jogo de E o Atlético Paranaense também que tem que ficar de olho, tá na metade da tabela e tá perdendo em casa alguns jogos. Não, é confronto direto entre eles ali. Você está falando isso, terça-feira tem um sorteio da Copa do Brasil. Então, é na terça o sorteio, aí a gente vai saber o caminho, né? E dia 28 já começa, né? É dia 28. O sorteio ficou muito em cima do jogo, não ficou? Normal. Dia 20 para 28. Calendário brasileiro, semana, né? Normal, Pascoal. Uma semana só, né? Uma semaninha só. Então, Para o clube saber para onde vai. tem que marcar voo, hospedagem. Eu tenho uma certa dificuldade de entender. É verdade, tem razão. Calendário Mas brasileiro. o sorteio não nesse foi... meio aí, não entendeu Mas ainda. é porque o sorteio não foi feito porque o presidente da CBF Estava nas Olimpíadas. Sério? Eu estou falando para você. Eu estou confirmando para você. Ele quer estar presente no sorteio. E o sorteio não foi feito pela ausência do presidente da CBF. Como ele voltou, o sorteio será feito agora com uma semana de antecedência. Esse é o futebol brasileiro. Não, mas espera aí, a Esse é o Olimpíada rascunho acabou... do futebol brasileiro. A Olimpíada acabou faz quanto tempo? Dia 11 de agosto. E já tava para ter voltado. Ah, não sei, né? Conexão, às vezes... Ele veio de navio, veio remando com a Amir Klink. Será que ele ficou lá? Seria sensacional, hein? 90 dias entre céu e mar. Klink indo lá pro polo, espetacular, maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro livro que eu vi na vida. Aí depois encontrei o Amir Klink no aeroporto de Congonhas. Fiquei olhando para ele assim, ele olhou para mim, eu falei para ele, primeiro livro que eu li, ele falou assim, poxa, garoto, tá me chamando de velho? Ó, o Vasco pega então Paranaense e Vitória e depois, ainda nesse mês ou já no mês de setembro, aí já é um clássico com o Flamengo. Então essa é a sequência, melhor nem lembrar. Mas entre os jogos tem Copa do Brasil. Melhor nem lembrar, porque o primeiro turno foi catastrófico pro Vasco. Ah, é verdade. É melhor, tem coisas que a gente tem, é melhor esquecer. É. Bom, mas tem esse sorteio aí de Copa do Brasil que pode, de repente, colocar Vasco e Flamengo frente a frente. Pode. Sim. Não é, Natália? Porque todos estão num pote só, né? Sim. É pote único, de novo. Talvez fosse melhor já Só ter na feito o próxima fase, chaveamento, né, né? Não, na próxima fase já é distribuição. Já é distribuição. Já é chaveamento. Então, só na próxima Talvez fase. fosse melhor já ter feito o chaveamento no sorteio das oitavas. A partir de Já agora, desenha todo Mas mundo. é engraçado isso, porque quando foi feito anteriormente, que era feito o chaveamento a partir das oitavas, os clubes reclamavam. Então agora vai ter que se faz o sorteio. É bem por aí. Vai agradar. Não dá Bom. para agradar, nunca tá bom. Quem só tem o Campeonato Brasileiro pela frente
Vixe, Maria. Tava falando com o vento aqui, mano. Tava falando com o vento, né? O Vasco tá... Vou falar de novo aqui, né? Vasco, 22 partidas, 22 pontos, 28 pontos, 26 gols feitos, 33 gols sofridos. Muito pela goleada, 2 goleadas que ele tomou, uma do Flamengo e outra do Criciúma. O mesmo Criciúma, né? O Vasco poderia ter vencido esse jogo. Sofreu um gol muito bobo no início da partida ali. Pode, né? Você desmonta toda a estratégia do time. Conseguiu virar golaço, né? Que golaço. Conseguiu virar a partida e aí acabou cedendo o empate nos acréscimos, também com um golaço. O cara subiu mais do que a trave, isso é louco. E aí acabou empatando o jogo. O joguinho poderia sair com 3 pontinhos. Saiu com 1. Agora o próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá perdendo de 2-1 em casa para o Juventude, né? O Campeonato Brasileiro é uma porcaria, bicho. Vou falar para vocês. É muito equilibrado. Não tem, você não consegue ali falar, tal time agora vai ser campeão, tal time agora vai fazer isso, tal time agora vai fazer aquilo. Você não sabe, é imprevisível demais. Eu não gosto dessa imprevisibilidade, né? Vamos supor, na Espanha você já sabe, ó, o Barça e o Real Madrid vai brigar pelo título. O Atlético Madrid, de vez em quando, tá ali beliscando. Aqui não. Aqui um dia é o Flamengo, outro dia é o Fortaleza, outro dia é o Botafogo, outro dia é o Palmeiras, que está na liderança. Outro dia é o Bahia. Aí o Vasco vai jogar um jogo em casa contra um Atlético Goianiense, um Red Bull Bragantino. Ah, vai ser um amasso, de repente perde, de repente empata, de repente... É muito imprevisível. E esse equilíbrio aqui, para mim, só mostra o quão fraco é o futebol brasileiro, né? Muito fraco, tá muito atrás, cara. O Brasil tá muito atrás mesmo. E por esse motivo, esse equilíbrio aqui mostra como o Brasil tá muito abaixo do futebol mundial aí. Brasil, nosso continente também, né? O Brasil ainda é o futebol mais forte das Américas, eu acho aí, né? Argentina, Chile, Uruguai. O Brasil ainda consegue ter um futebol mais forte, mas é fraco. O time tem um futebol pentacampeão do mundo, um futebolzinho abaixo desse daqui. Você vai pegar o Al Hilal lá, sobra. Ah, tem um bom elenco. Tem um bom elenco, os caras sobram. Vai pegar a Espanha, o Real Madrid, tem um bom elenco, sobra. Sobra, né? Ah, perde para time ruim também perde. Mas no final das contas, mano, o cara sobra na maioria dos jogos. E aí o Brasileirão com essa pobreza aí. Juventude vencendo, indo ao mesmo número de pontos do Vasco. Olha, tem muito, né, que olhar para a Juventude não. O importante nesse momento para o Vasco é que o Vitória tem 21 pontos, o Vasco tem hoje 7 pontos a mais, né? 7 pontos, 2 rodadas e mais um ponto aí, que se o Vasco não tomar cuidado, isso pode ser tirado, né? E o Criciúma, para mim, é um time que vai descer um pouquinho aí, vai brigar lá pela zona, na zona de rebaixamento. O Fluminense já sobe, por isso o Vasco tem que se afastar o máximo, mais rápido possível. 28 para 45, faltam 17 pontos. 17 pontos. Tem que brigar para fazer esses pontos aí. Fácil não vai ser.